Bom dia para você que está chegando no canal Delta. Eu sou o Danilo Santos, estou aqui mais uma vez trazendo notícia, informação, entrevistas super interessantes para vocês. Hoje estou com ela, Juliane Galo. Bom dia. Bom dia, Danilo. Tudo bem? Graças a Deus. Maravilha. Juliane Galo, estou ótimo. A Juliane Galo, ela é hoje diretora do Procon, mas ela está há 14 anos, né, na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Vai contar um pouquinho dessa história. Sim. E o nosso foco é Procon. Vamos falar bastante sobre Procon, sobre o direito do consumidor e, enfim, sobre os atendimentos em Ferraz. Muito pouca gente sabe que o Procon funciona em Ferraz. Muita gente não sabe nem aonde fica o Procon, né? E que tipo de serviço pode buscar lá no Procon. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você para as pessoas. Bom dia, pessoal. Meu nome é Juliane Galo. Eu sou diretora aqui do Procon de Ferraz. Pouca gente sabe, mas eu já estou há 14 anos na prefeitura. O meu primeiro estágio eu fiz aqui e depois eu prestei o concurso e entrei, já passei por alguns setores dentro da administração pública. Trabalhei na execução fiscal durante um período. Depois eu fiquei no fórum e eu fui convidada para trabalhar no Procon. No Procon eu estou há 6 anos, sendo 3 desses como coordenadora. E é um lugar que eu adoro. Quando eu entrei no Procon, eu fiquei apaixonada pelo segmento. Eu falei, nossa, acho que eu me descobri, porque encontrar com o direito do consumidor, trabalhar ali, foi uma coisa... É muito gratificante, porque pouca gente sabe, mas 85% dos casos do Procon são resolvidos ali, no atendimento preliminar, sabe? Então, assim, a gente consegue resolver, o Procon, ele funciona, ele tem serviços que são maravilhosos para os nossos munícipes, né? O Procon, na verdade, nós temos um convênio do Estado com o município, tá? Então, assim, a gente tem um suporte estadual junto com a Fundação Procon e funcionamos com uma parceria com a Prefeitura Municipal. Hoje nós somos ligados à Secretaria de Assuntos Jurídicos, né? E aí a gente trabalha nessa parceria. Então, nós somos funcionários municipais, mas nós temos um suporte do Procon estadual. O Procon, ele oferece diversos serviços, né? O Procon, na verdade, é um órgão de proteção e defesa do consumidor, pró-consumidor. Ele é como se fosse uma marca, assim, né? Então, a gente ali trabalha com, como eu vou explicar, a gente faz esse direcionamento em relação dos dados do município para o Estado. Então, a gente tem esse vínculo, mas existe a possibilidade desse Procon ser só municipal, que é um projeto que a gente tem aí. Existe até uma lei que municipaliza já esse Procon, mas a gente está lutando para fazer algumas alterações para que a gente tenha, porque isso traz mais benefício para o nosso município também. Né? A gente pode trazer... O Procon, ele é autossuficiente, assim, né? Ele consegue se sustentar porque a gente consegue fazer arrecadações também. Que além dos atendimentos que a gente faz nas relações de consumo, que as pessoas vão lá e apresentam as reclamações, os problemas advindos de uma relação de consumo. Quando elas adquirem um produto ou uma prestação de serviços e aquilo deu errado, ela não consegue ter o acesso ao fornecedor ali, então ela abre a reclamação no Procon. Nós fazemos também fiscalizações, então até recentemente nós fizemos algumas ações aqui na cidade, não sei se você acompanhou, se você viu, nós fizemos, então assim... Material escolar, eu vi. Sim, a gente tem ações preventiva, né? Isso, a do material escolar foi preventiva, mas nós temos algumas que são, de uma certa forma... Fiscalizadoras. Sim, elas são fiscalizadoras, elas possibilitam autuações e até como consequência multa, né? Se a pessoa tiver alguma irregularidade, né, que tem alguma coisa em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. Fantástico, Ju. Eu vou pedir para você que está acompanhando, ó, mandar um abraço aí para o Davi Danilo, para o Felipe Nabil, para a Elizabeth Rodrigues, o Jorge Pregnolato, a Jaqueline Melo, Carlos Alberto Mamose, o Caco, grande Caco, Rodrigo Cajaíba, Flávia Mariana, todos meus amigos. Rosane Castilho, um abraço para vocês. Compartilhem essa live, tá, para que mais pessoas tenham acesso e podem mandando suas perguntas aí. A Juliane vai responder tudo que vocês perguntarem com relação ao Procon. Não vou falar de política aqui não, tá? O nosso objetivo aqui, a gente falou isso muito combinou isso, né? Hoje o canal Delta está trabalhando exclusivamente com a administração pública, com os serviços, com informações. A gente não está ainda fomentando as questões políticas aqui na cidade. Em breve a gente começa a fazer isso, mas a gente
vai preparar um trabalho muito bem feito para que tenha uma qualidade, para que tenha justiça, né, para que a gente dê espaço para todo mundo igualmente. A Juliane, eu tive contato com você, você não vai lembrar, eu acredito que você não lembra, foi por telefone, eu estava no banco, na Caixa Econômica Federal, e aí tinha uma situação lá onde as pessoas eram restringidas de entrar, tinha uma fila muito grande do lado de fora, né? E aí o sol muito forte. Então eu liguei para a Juliane assim, tem muito uma questão conciliadora, né? A gente acha que eu vou ligar no Procon, o Procon vai acabar com o banco, destruir o banco, falir o banco. Não é bem assim que funciona, né? O Procon ele tenta conciliar, vai lá, conversa com o gerente. Que tipo de serviços o Procon ele recebe o maior número de chamadas? Esse caso do banco, ele acontece muito? Eu vou explicar primeiro sobre esse caso do banco, né? Aqui em Ferraz, eu tenho a seguinte fala lá dentro do Procon. Inclusive, primeiro eu quero mandar um abraço também para todo o pessoal do Procon, porque são pessoas extremamente incríveis. A Deise é uma funcionária que está na prefeitura há mais de 30 anos. Ela trabalha lá no Procon com a gente. Eu tenho a Érica, a Ângela, a Caine e a Thaís, que são as estagiárias que têm ajudado muito, elas contribuem muito com o trabalho lá. Elas fazem a divulgação do Procon no Facebook, a gente faz no Instagram também, a gente publica as dicas de defesa do consumidor. Elas são pessoas incríveis. Nós temos o Wellington também que trabalha com a gente, a Miriam. Então, assim, a gente tem uma equipe muito bacana. Eu sempre falo, a gente é uma equipe e nós somos uma família ali. Então, a gente trabalha muito unido, e eu tenho uma frase que, assim, ninguém sai de dentro do Procon sem uma resposta, sem uma solução, independentemente do problema que ela apresente. Então, assim, se a pessoa chega lá, às vezes ela quer só dar uma desabafada. A gente recebe muita gente lá que às vezes precisa estar com algum problema, eles não sabem realmente de que matéria o Procon trata. Mas se ela chega ali com um problema, a gente vai atrás, a gente liga no órgão competente, a gente encaminha para a pessoa para um lugar correto, e muitas dessas vezes a gente tenta até conciliar de alguma forma aquele problema que essa pessoa tenha. Então, para que isso aconteça e seja mais fácil a resolução dos problemas aqui dos nossos consumidores ferrazenses, o que eu faço? Eu tenho não um bom relacionamento, né? Mas eu tenho contato de todos os fornecedores e de gerentes e de todo mundo que atende demanda consumerista na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Então, assim, eu sempre, inclusive eu mandei fazer ontem vários ofícios solicitando informações das lojas da rede de varejo, Casas Bahia, Marabras, Loja 100, Magazine Luiza, para apresentarem os novos gerentes e telefones de contato. Por quê? Porque, assim, a gente às vezes acha que a Fundação Procon às vezes fala isso, a gente precisa registrar, vamos formalizar, vamos fazer os processos. Mas eu acho que o intuito ali é nós ajudarmos o consumidor. A pessoa chega ali com um problema e ela quer que aquilo seja resolvido imediatamente. Ela já chega ali transtornada, ela comprou às vezes um produto, uma coisa nova, ela chega, aquilo não funcionou, ela chega completamente arrasada no Procon. As pessoas chegam a ser agressivas com vocês às vezes? Olha, por incrível que pareça, a agressividade lá dentro com a gente é bem pouca, porque todo mundo pensa assim, o pessoal fica muito bravo, devem brigar com vocês. Não, eles sabem que nós estamos ali para ajudar. O Procon, felizmente, é visto como um órgão bom. E assim, as pessoas chegam lá e elas já estão assim, esgotadas, porque para você chegar no Procon, você tem que ter tido um atendimento, já pelo menos um serviço de atendimento ao consumidor, você já ligou num saque, você já mandou para assistência técnica e não teve a devolutiva. Então, quando isso acontece, aí a pessoa parte para o Procon. Então, quando ela chega lá, ela já está desgastada, ela está chateada e ela está nervosa. Mas o nosso objetivo lá é fazer isso, acalmar essa pessoa e resolver o problema dela. Ela tem que sair de lá com alguma solução. Então, é isso que eu sempre falo. Com base nisso, quando eu recebo esse tipo de ligação, por exemplo, das filas em banco, ou de algum problema que está acontecendo ali iminente, que seja alguma emergência, a gente não vai conseguir deslocar, porque a gente sabe as dificuldades que nós temos, né, na administração pública. Às vezes a gente não tem um carro, não tem como a gente se deslocar imediatamente. Eu entro em contato com o estabelecimento para ver o que está acontecendo, para que a gente consiga sanar aquele problema, né? Então, isso aconteceu naquele dia que você me ligou, eu lembro disso, né? E eu recebo inúmeras ligações, né? Não só de consumidores, mas às vezes também de vereadores, perguntando o que pode ser feito. Nós temos uma legislação municipal que estabelece o período de filas, o tempo em fila, mas isso também é uma competência do Procon. Então, as pessoas que passam por esse problema, elas podem ligar lá, que eu tento resolver isso, às vezes através do telefone, acalmar e explicar o que pode ser feito,
mas o correto ela tem que ir ao PROCON para registrar essa denúncia. Então eu abro essa denúncia lá e depois a gente vai mandar uma equipe fiscalizatória e, consequentemente, o estabelecimento será multado se ele estiver praticando a prática abusiva ou então infringindo alguma lei, né? No caso das filas em banco, ela também pode ser fiscalizada pelo fiscal de postura, porque nós temos uma lei municipal. Então, existe a lei estadual que a gente segue, mas quando o município tem uma lei ali também, existe a possibilidade de atuarmos conjuntamente, que foi o que aconteceu nessas últimas fiscalizações. Então, assim, quando a pessoa chega lá, esse é o intuito. Ou você pode ligar, a gente não costuma fazer da orientação por telefone, tá? Eu falo porque é muito diferente o que a pessoa fala pra gente e depois quando ela chega e ela apresenta realmente a documentação. A gente tem que fazer uma análise minuciosa de todo o problema, para a gente ver a solução daquilo, se realmente o consumidor tem razão, porque às vezes não tem, isso também acontece, né? Tem muitos direitos que a gente acha que a gente tem, mas a gente não tem. Então, assim, mas o objetivo é resolver, é assim que a gente trabalha lá. Fantástico. Juliane, hoje, digamos que o consumidor, ele fez uma coisa, Dia das Mães agora chegando, por exemplo, isso acontece muito, o consumidor ele fez uma compra pela internet, ele teve algum problema. Ele pode recorrer ao PROCON de Ferraz de Vasconcelos ou ele tem que recorrer... Não, aqui em Ferraz, os PROCONs funcionam assim. Cada município tem um PROCON. Se o município não tiver um PROCON, ele recorre a um PROCON central, regional. Mas assim, existe o PROCON daqui de Ferraz, tem o PROCON de Poá, tem o PROCON de Suzano. Nós atendemos os munícipes, independentemente de onde ele tenha realizado a compra. Então, se você fizer compra no site, ou se você foi para São Paulo e fez uma compra em outra cidade, mas você mora em Ferraz de Vasconcelos, nós vamos atender. Se você fez uma compra de uma passagem aérea, se você, dependendo do caso, até se você fez uma compra do exterior, a gente também trata aqui no nosso PROCON. Você tem que morar, nós atendemos só os munícipes, não atendemos pessoas fora da cidade. Mas morando aqui em Ferraz de Vasconcelos, o PROCON atende aqui. Então, se você realizar uma compra e você é morador de Ferraz, e você tiver algum problema aí que está chegando o Dia das Mães, então tomem bastante cuidado na hora de realizar compras. Inclusive, já vou até dar uma dica referente a isso, né? A primeira coisa, para realizar compras, uma pesquisa de preço. A velha e boa pesquisa de preço é o que a gente tem que fazer antes de realizar qualquer tipo de compra. E como hoje ninguém mais quer sair de casa para fazer compra, então a gente usa muito a internet, então a gente faz compra online. Então, assim, quando for realizar compra online, a gente tem até no nosso PROCON, nós postamos recentemente algumas dicas, né, para os Dia das Mães, e lá nós temos um link que disponibiliza quais sites são confiáveis e não confiáveis. Então, antes de você finalizar de fazer a compra, né, verifica se aquele site realmente não está naquela lista. Nós temos uma lista negra aí de sites, porque acontece muito, eu recebo muita reclamação de, inclusive, fraude. A pessoa faz a compra, ela não recebe, depois o site é desativado, então ela não consegue receber aquele produto. Imagina, você comprar um presente para sua mãe aí e não chegar e você não ter um presente para entregar na sua mãe, além do transtorno, imagina a briga que você vai arrumar com a sua mãe também, né? Porque mãe que não ganha presente nesse dia fica brava. E compras na internet, lembrando que nós temos 7 dias para desistência. O direito de arrependimento ele está amparado no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, mas ele é para compras feitas fora do estabelecimento comercial, tá? Isso é uma dúvida que todo mundo tem. Você vai até a loja e você compra um produto, você foi até a loja e adquiriu um produto lá naquela loja. Aí você chega em casa e aí não gostou ou teve alguma coisa que fala, não, eu tenho 7 dias. Não, gente, 7 dias são compras para fora do estabelecimento comercial. Compras na internet, vendas por telefone, venda porta a porta. Se você vai ao estabelecimento comercial, não existe o direito de arrependimento, tá? Então, assim, presta bastante atenção no que você vai estar levando na hora que você se dirige ao estabelecimento comercial, porque até o direito da troca é uma liberalidade do comerciante, para ele manter um bom relacionamento com o consumidor. Mas não é obrigatório. Ele não é obrigado. Então, agora, você pode testar o produto na loja, tá? Então, você pode conferir, você pode abrir o produto, você foi lá nas Casas Bahia, comprou. Vou complicar um pouco, então, essa situação. Existem lojas, tá? Eu já fiz esse tipo de compra, onde você faz a compra online. Sim. E você retira na loja. Ai, olha, eu vou até falar, eu fiz uma audiência essa semana com um caso desses e nós tivemos até um problema. E eu vou até escrever uma coisa sobre isso para dar uma dica, disponibilizar lá no site. Eu também solicitei esclarecimentos da loja.
Por quê? Porque você chega na loja e aí não tem o produto disponível ali no estabelecimento, ele senta com você no computador e ele faz a compra online. Essa compra foi realizada online. Então, assim, no entendimento Procon, você realizou uma compra online, independentemente de você estar lá dentro. Então, assim, nesse caso, vai valer o direito de arrependimento. Eu fiz audiência recentemente porque a pessoa tentou trocar e ela não conseguiu. Na verdade, foi até um caso, vou até contar esse caso. Foi um senhor, ele comprou um triturador, ele foi para comprar um triturador de alimentos, processador de alimentos, e não tinha, e aí ele chegou lá, um senhorzinho de quase 80 anos. Aí fizeram a compra pela internet para ele. Chegou uma escova de cabelo na casa dele, aquela de secar cabelo. O senhorzinho nem cabelo ele tinha, tadinho. Aí ele voltou até o estabelecimento e falou assim, olha, não foi isso que eu comprei, eu queria o meu processador. Ah, então você vai colocar isso aqui no correio, você vai devolver, ou seja, deu mais trabalho para o consumidor. Ele teve que colocar aquilo para eles entregarem o que é o procedimento. Às vezes realmente chega uma compra errada, eles pedem para devolver aquele produto. O senhor foi, devolveu o produto. Aí chegou o processador dele com problema, vício do produto. Voltou ao estabelecimento comercial, lá vai o senhor. Então assim, olha o desgaste dessa pessoa. Isso já me sobe o sangue, eu falo, eu já fico muito nervosa. E aí ele chegou, acabou parando no Procon. Falaram, posta de novo isso. Ele falou, não quero mais. Então eu tive que fazer uma audiência. Numa das defesas da empresa, eles alegaram que a compra era feita... a loja falou, não, o procedimento é como se fosse compra online. E a compra online estava empurrando para a loja. Não, ele comprou na loja, eles deveriam ter feito a troca do produto ali dentro para ele e tudo mais. Então, assim, a gente teve um conflito. Por isso que claro, essa prática ela é legal, ela é uma prática legal. Mas tome um pouco de cuidado, porque às vezes dá essa divergência e a gente sabe que podem acontecer esses imprevistos, né? Você faz uma compra, chega um produto, a gente tem alguns desgastes burocráticos quando a gente realiza uma compra. Mas aí, claro, obviamente, Procon foi para cima, eles fizeram a devolução, ele já nem quis mais, né? E o correto, assim, o Procon é um órgão administrativo. A gente consegue fazer a devolução dos valores, eles precisam ser corrigidos, mas na remota hipótese dele pleitear esse direito no judiciário, ele teria que ser, talvez, até indenizado pelos outros prejuízos que ele teve, pelos desgastes, pelo dia. Não aconteceu, porque era um processador, a gente já conseguiu de uma forma mais rápida, que a gente sabe que hoje o judiciário é muito lento. Então, assim, né, ali a gente consegue resolver mais rápido, mas existe essa possibilidade. Então, só para finalizar, a compra feita dentro do estabelecimento comercial, mas usando um mecanismo online, é considerado uma compra online. Então, cabe o direito de arrependimento. Perfeito. Se tiverem problema com isso, é só ir ao Procon. Perfeito. Vou mandar mais uns bons dias aqui, ó. Romildo Zelo, Kleber Araújo, o Júnior Pereira Chagas, meu amigo Júnior da JR Som, Will Print, quem mais? Sérgio Cordeiro, já falei aqui. Minha mãe Valéria Silva me assistindo aí. Beijo, mãe. Tem que Oi, mãe. A Joyce Trujillo. Joyce Trujillo ou Trujillo? Acho que em espanhol seria Trujillo. Com G, se fosse com J, eu acho que é Trujillo. Ah, então seria Trujillo. Trujillo, bom dia! Mandando um bom dia aí. O Cláudio Capilha. Quem mais? Tem bastante gente aqui acompanhando. O Edson Vander fez uma pergunta aqui. Oi, Edson. As perguntas do Edson, obviamente, são perguntas bem críticas ao governo, mas eu vou fazer aqui, não vou filtrar perguntas. Eu sei que você é funcionária da prefeitura, mas você é uma pessoa que tem uma segurança, uma tranquilidade para falar de qualquer assunto. Ele pergunta com relação à CIP, e eu vou até estender um pouco a pergunta dele. Hoje, o Procon ele atende também reclamações contra os órgãos públicos de forma geral? Não atende? Não. O Procon, a gente abre reclamações de relações de consumo, né? Quando você tem a relação que qualquer pessoa tenha com o órgão público, ela não é considerada uma relação de consumo, tá? Embora sim, por exemplo, eu recebo muitos idosos, principalmente no Procon, porque eles não sabem onde recorrer, então a gente atende lá várias demandas. Então chega alguém lá e fala assim, olha, eu tive um problema com a minha isenção do IPTU. Eu tenho até um caso assim, que é a dona Laura, ela não vai estar assistindo, mas eu vou pegar esse vídeo e depois eu quero mandar um beijo para a dona Laura, que é uma pessoa que vai lá sempre, a gente gosta muito. Ela adora o Fúvio também, que trabalha na prefeitura, enfim, ela é muito maravilhosa. Ela teve um problema. Ele está na ouvidoria. Está na ouvidoria, Então, assim, ela teve um problema com a isenção dela do IPTU, então ela foi ao Procon.
Ela, é porque eu fiz a minha isenção e chegou meu carnê. Na verdade, foi uma falta de informação. É só um exemplo para você entender. Então, assim, eu atendi, aí eu dei uma assistência, eu liguei lá, eu conversei, eu pedi uma ajuda no protocolo. Então, assim, ela teve o respaldo, mas nós não registraremos uma reclamação. Isso não é uma relação de consumo. Então, qualquer problema que a pessoa tenha com o órgão público, ela tem que entrar pela justiça comum. Então, a justiça comum é responsável por conflitos que as pessoas tenham em relação aos órgãos públicos, tá? Recebi ontem também uma pessoa que teve um problema de multa do Detran, então a gente tenta dar uma orientação, porque eu trabalho há muitos anos na administração pública, a gente tem um vasto conhecimento, né? A gente sabe onde procurar, os locais onde recorrer, então a gente acaba dando uma orientação um pouco mais encorpada para os consumidores. Entendi. Eu vou só complementar aqui a resposta, porque o Edson, eu não li a resposta dele inteira para você, mas ele fala com relação, ele faz um comparativo. A EDP, por exemplo, se você não paga a conta de luz, ela vai lá e efetua o corte. Já se você não tem iluminação pública, acontece assim, Edson, a CIP é uma contribuição de iluminação pública. É um valor que é cobrado, mas não é cobrado pela EDP. Né? São coisas totalmente diferentes. Você quer? Por favor. Eu vou explicar assim, você pode até falar sobre a CIP, eu acredito que ele já até saiba, mas é assim, olha, a Bandeirante, ela possibilita algumas, eu não sei se essa palavra é certa para eu usar aqui, mas é como se fosse uma terceirização na conta. Então as pessoas, elas adquirem não só elas não pagam só essa contribuição. Às vezes ela faz um plano de saúde que é descontado nessa conta. Muita gente tem, por então, exemplo, assim, o cartão de todos é um lá. convênio, exatamente, o cartão de todos ele é descontado lá. Eu recebo muita reclamação do PROCON referente à cobrança da CIP. Né? Existe até uma polêmica aí que aconteceu recentemente, que muita gente quis entrar com ação contra a Bandeirante Energia, e eles até forneceram as contas, porque assim, existem algumas cobranças de impostos dentro dessa conta de energia. Não sei se você lembra. Tem o TUSD e o TE, acho que são esses. Tem alguns impostos que são cobrados. Esses impostos, eles são cobrados por tudo que está ali naquela conta. Inclusive por algumas contribuições, e eles consideram que isso seja ilegal. Então, muita gente entrou com ação para pedir a restituição desses valores. Então, assim, existe essa possibilidade. A gente sabe que tem algumas coisas, a gente tem divergências na legislação, as coisas não favorecem os consumidores. A pessoa fala, eu estou pagando esse imposto dentro essa contribuição, mas eu não quero pagar, mas ela tem que pagar porque é uma legislação municipal, ela tem aquele convênio e ela está dentro. Então, assim, para que a gente consiga resolver esse problema, é uma questão política mesmo, não é uma questão de PROCON. Então, essa contribuição ela está inserida ali dentro, mas a gente não consegue abrir a reclamação. A pessoa pode até questionar isso, aí também já seria um caso do judiciário, tá? Certo, não é o PROCON. Então, complementando, são coisas diferentes. É a mesma coisa de você querer reclamar da EDP, né, como você falou, por conta do médico não te atender lá na clínica. Então, são coisas diferentes, né? As reclamações com relação à iluminação pública, elas devem ser feitas na ouvidoria da prefeitura, na controladoria e assim por diante. E, né, posteriormente, se nada resolver, na justiça. Tá? Só ler aqui a resposta dele. O problema é que embutido na conta, o consumidor não tem opção de não pagar. Sim, infelizmente, as contribuições funcionam assim, o Edson. Por exemplo, há 10 anos atrás, você pagava CPMF a cada movimentação financeira que você fazia. Não dá para você processar o banco por isso. Né? A contribuição, ela é uma coisa que vai lá para o governo, que vai para a prefeitura, para o estado ou para o governo federal. No caso da CPMF, ela foi criada para resolver o problema de saúde. Aí você vai no hospital, não é atendido, você vai lá e processa o banco porque você pagou. Não tem cabimento isso, não existe. Então, são coisas distintas, as pessoas precisam conhecer, né, para entender o como reclamar, o porquê reclamar. Cabe uma reclamação? Sim, eu estou pagando uma taxa de iluminação pública, eu não tenho iluminação pública, cabe uma reclamação. Mas não para a EDP, são coisas distintas. Sim, não seria competência. Inclusive, nós fizemos em 2016, eu acho, na época ainda era o vereador era o Tonho, porque ele era presidente da Comissão de Direito do Consumidor na Câmara.
E por isso é muito importante até, né, a gente ter essa ligação. Eu falo assim, eu tenho um bom relacionamento com todo mundo, na prefeitura, na Câmara, com todos os meus amigos. Eu acho que a gente tem que se ajudar muito e trabalhar em conjunto nessa hora, né? Então, assim, na época nós fizemos algumas audiências públicas, inclusive a gente também vai fazer agora, o Renatinho, que está agora na comissão do consumidor, né, nós já conversamos sobre isso, para questionar. Nós fizemos com a Bandeirante Energia e foi questionado isso. Então, assim, claro, nós precisamos de melhorias, precisamos fazer isso o tempo todo, a gente precisa entender um pouco como funciona esse mecanismo. Então, assim, é uma via, conversar, trazer o legislativo para conversar sobre isso, né? O executivo, a gente está ali trabalhando em parceria, porque eu posso ser muito útil em relação às reclamações, ou de como que funciona dentro da conta ali. A gente, às vezes, a gente faz curso específico, para você ter ideia. Para eu fazer uma análise de cartão de crédito, eu tenho um curso de cálculo financeiro fornecido pela Fundação Procon, porque a gente precisa entender, exatamente, a gente precisa entender como a cobrança de juros, tudo mais. A Bandeirante, a gente também tem esse relacionamento. Às vezes vai um pessoal de lá que gerencia, eles explicam pra gente como que funciona, porque o consumidor, aquilo que eu falo, ele chega lá, a gente não vai só falar sobre aquele problema. Eu gosto de fazer essa parte de meio que educadora, né, de conscientização. Claro. Então eu explico para o consumidor, eu falo para ele, porque assim, se você consome até tantos quilowatts, você paga 12% de imposto. Se você passa disso, vai para 25%. Então às vezes ele passou naquele mês, a conta aumentou muito, mas é só referente à cobrança. Tem as cobranças das bandeiras também. A gente tem época que a energia é produzida de forma diferente, então as pessoas não sabem como funciona uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha. Então, assim, tem uma série de coisas que é complexo. Dá para falar sobre conta de energia numa entrevista única. Então, tem muita coisa. Referente a SP, é isso aí. Mudando o assunto, o foco aqui, então, o José Simões, ele faz uma pergunta, e eu vejo muito isso. Você vai no supermercado, tem lá, é o primeiro lugar que eu vou no supermercado, aquela gôndola lá na frente que tem coisas próximo da validade, né? Com os produtos ali com preços até 50% de desconto e tudo mais. O Simões, ele fala que ele vê muitos idosos, inclusive, comprando ali de quantidade, porque está barato, ele vai lá e compra de monte e não se atenta ao prazo de validade que está próximo. Existe a obrigatoriedade do supermercado deixar isso em evidência, que aquele produto ele está próximo do prazo de validade? Não, é assim, ó, a legislação ela não faz esse comentário, né? O supermercado ele não pode vender o produto vencido. Ele pode estar até próximo. O ideal é que eles recolham até uns 5 dias antes. Então, assim, eu acredito que pelo bom senso, Juliane, eles deveriam colocar essa informação. Tá? Aqui no Procon, mas eles não têm essa obrigatoriedade. Assim, inclusive, a fiscalização de produtos vencidos é competência de Procon, tá? O Procon ele fiscaliza tudo que está para fora do balcão, e o que está para dentro do balcão é a vigilância sanitária. O que está embalado, às vezes, produto que as pessoas às vezes pegam um produto que está deteriorado ou que tem fungo ou alguma coisa e eles acionam o Procon, isso é competência da vigilância, tá? Mas a gente também atua em parceria, porque eu já ligo lá na vigilância, tem um caso assim, assado, e a gente repassa. Sim, para mim, eu até ligo para alguns supermercados também, quando a gente tem algum problema, assim, né, de falta de informação. A gente orienta também. O ideal é que deixem a informação, produtos próximos de vencer, ou então que tenha pelo menos alguém ali que passe essa informação, porque realmente os idosos eles adquirem bastante os produtos, mas não tem essa obrigatoriedade, tá? Eles não podem vender o produto vencido, mas não tem alguns mercados colocam o produto próximo do vencimento, o da avó avisa. Coloca um aviso. Eu já vi também em alguns supermercados. Agora tem uma coisa interessante que pouca gente sabe, sempre que eu falo para alguém a pessoa se espanta, né? Que é uma lei, se eu não me engano é uma lei estadual aqui. O supermercado ele tem que te fornecer aquele produto, um produto igual, né? O equivalente, com a data de validade regular, sem custo. Sim. Né? É uma lei estadual. Isso, exatamente. Inclusive o deputado federal... Tem até um nome específico, eu acho que de olho, eles colocam até uma plaquinha, tem um supermercado de olho na validade. Isso. Assim engraçado, e os supermercados, uma vez só, eu passei por isso, eu comprei um peixe, uma bandejinha de peixe que eles cortam, já deixam cortadinho, limpinho lá. Eu comprei a bandejinha e estou saindo, aí a moça do caixa me alertou. Ela falou assim, olha moço, dá uma olhada nesse peixe aqui, eu acho que não tá bom. Aí eu olhei, tava a validade
vencido. E aí ela chamou a gerente veio, pegou a bandejinha, levou lá, trouxe uma outra na validade, né? E não foi cobrado, esse peixe passou e não foi cobrado. Esse é um programa assim, mas se você encontra um produto vencido, você pode registrar, fazer a denúncia no PROCON, porque cabe fiscalização, tá? Então, assim, é uma coisa até que é legal, mas é uma forma também de você dele não ser, no mercado não sofrer... Não sofrer uma penalidade. Então, assim, porque eles têm bastante funcionários, é o que eu sempre falo, eu sou muito pró-consumidor, claro, né? Eu sou sempre pró-consumidor. Eles têm funcionários suficientes, o consumidor é a parte hipossuficiente da relação de consumo. Então, assim, tem muita gente passando ali, eles precisam verificar aquela data de validade. Então, é inadmissível que nós tenhamos um produto vencido exposto numa gôndola do supermercado. Eu acho assim, porque... Pode até acontecer, claro, eu sei, mas assim, pra mim é inadmissível. Pegou, não, vai, registra a reclamação e a Eu acho que a lei ela se torna positiva porque você imagina, eu acredito que quando vocês fazem fiscalizações, vocês fazem uma amostragem. Sim. Não dá para passar gôndola por gôndola olhando cada produto, cada lote, né? Então é bem difícil o PROCON fiscalizar todo mundo, né, ao mesmo tempo. Mas... Já o consumidor, se todo mundo soubesse dessa lei, eu tenho certeza que teria gente o dia inteiro no supermercado procurando produto vencido lá para pegar de graça. Então, assim, aí você aumenta, né? O consumidor ele é estimulado a ser um fiscalizador, né? Sim, não, isso é importante, a conscientização, né? Por isso que eu falo, é bom a gente divulgar sempre os serviços do PROCON. Eu até falo, às vezes a gente faz o PROCON na praça ali, né? A gente faz geralmente na Semana do Consumidor, mas eu estava até conversando com a Erika essa semana, a gente participou de uma ação, todas as ações que tem, que oferecem serviços para a população, a gente participa também. Porque essa conscientização é muito importante. Às vezes a gente não faz nem o atendimento ali no local, mas a pessoa ela vê que o PROCON existe, aí ela lembra daquilo, então ela fica mais antenada. A gente dá os panfletos, os informativos, a gente tem bastante material e é importante que o consumidor seja esse fiscalizador, né? Que ele vá até o local, que ele exija os direitos dele, que ele vá até o PROCON, que ele registre, que ele faça a reclamação, que ele faça a denúncia. Isso é muito importante. O Sérgio ele pergunta aqui também, no caso de ter preços divergentes, um preço na gôndola e quando você chega para passar no caixa o preço está diferente, como proceder? Olha, isso também é matéria de fiscalização, tá? Mas assim, se você viu que o preço está diferente, você vai pagar o preço menor. O menor. Independentemente de se estivesse certo ou outro. O consumidor tem direito a pagar o menor preço. Não tem então, assim, discussão. Não tem discussão. Você vai lá, você pode até fazer um registro no seu celular. Às vezes eu mesma faço isso. Às vezes tem uma coisa que eu falo, eu acho que isso daqui vai porque eu já tenho esse feeling dentro do supermercado, né? E a gente sabe que está faltando mais organização nos supermercados aqui de Ferraz. Existe essa divergência. Às vezes tem 2 preços fixados, isso também. Se nós entrarmos no mercado e nós verificarmos que existe essa divergência de preço no caixa gôndola, já é uma multa. Eles são autuados por isso. Então, assim, o PROCON, quando ele faz a fiscalização, era isso que eu ia te falar aquela hora. A gente não tá lá para organizar o supermercado. Se a gente pegar um preço que está diferente, caixa gôndola, já vai ter uma autuação. Se nós verificarmos que existe um produto vencido, já é uma autuação. A gente até recolhe, né? O PROCON ele faz isso também, ele recolhe os que tiverem ali à vista, tudo mais, mas já vai ser suficiente para que a gente formalize, efetue e autue o supermercado nesse caso. E como é que é a quantidade de autuações em Ferraz? É muito grande? Não, assim, olha, na verdade, nós ficamos um período sem fazer essas fiscalizações porque nós realmente não tínhamos um suporte para realizar. No PROCON Fiscais, eu sou fiscal e a Erika é fiscal. E eu sou a coordenadora do departamento. Além da fiscalização, a gente atende uma demanda grande de consumidores, né? Então, assim, a Erika ela é excelente lá na parte de atendimento. Então, a gente às vezes não consegue deslocar. Também a gente não tem tanta denúncia assim, mas a gente vai fazendo algumas coisas periódicas. Quando eu vejo que eu não consigo sair de lá para ir até o local para fazer a fiscalização, eu entro em contato, que foi aquilo que eu já falei para você. Ou então, às vezes, eu oficio e, em alguns casos, eu peço suporte da Fundação PROCON, que foi o que eu fiz para fazer essas últimas operações. Porque nós fizemos 2 operações, uma que foi com assistência técnica de aparelhos celulares e a outra foi com venda de autopeças, né? Então, assim, como era uma coisa maior,
se sair eu e a Érica de lá, a gente não tem todo esse suporte aqui. Quem sabe a gente consiga fazer isso de uma forma mais efetiva, que é o meu plano, né? Que é o que a gente vai fazendo ali o nosso trabalho de formiguinha, mas a gente tenta atender todo mundo. Se tiver um problema de diferenciação de preço, pode ir ao Procon que a gente vai conseguir resolver isso para você. Depois a gente manda uma equipe lá no supermercado, porque não precisa ser na hora. A fiscalização ela pode ser periódica, então assim, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses eu vou fiscalizar aqueles supermercados, porque eu também não é o intuito ficar multando o fornecedor. A gente tem que ter um bom relacionamento com os fornecedores também, a intenção não é sair para ficar aplicando multa em ninguém, é meio que fazer uma correção, a gente precisa corrigir e fazer com que o consumidor tenha uma vida mais tranquila, que ele consiga ter acesso, que ele tenha o direito dele respeitado. Até por isso você pode, inclusive, ajudar o Procon, né? Ajudar o Procon a ajudar o consumidor. Sim. Né? Que é fazendo as formalizações. Quais os canais que hoje o consumidor ele pode acionar o Procon? Tem o telefone? Sim. Pessoalmente no SIC? Fica dentro do SIC, o horário de atendimento é das 8h30 até as 17 horas. Mas eu sempre falo, às vezes a pessoa liga lá e fala, até às 16, porque a gente demora para fazer o atendimento. Depois das 16 horas, a gente dá orientação só. Porque para a gente começar a formalizar, registrar o processo, digitar tudo, colher os documentos, demora. Então eu oriento que sempre cheguem até às 16 horas para a gente fazer o atendimento. Telefone? O telefone é o 4679-4782. Tá? E nós também temos a nossa página do Facebook, que é o Procon Ferraz de Vasconcelos. A gente tem o Instagram, que é procon.ferraz, que também dá para entrar lá. Se precisar, às vezes a gente não consegue responder assim tão rápido, mas as pessoas também deixam perguntas na nossa página lá do Facebook. A gente dá orientação de acordo com o que ela fala ali, ou então passa os endereços, o horário. Também tem alguns outros canais. A própria Fundação Procon disponibiliza alguns serviços no site da Fundação Procon. Tem também o consumidor.gov, que é um novo mecanismo do governo para registrar reclamações. Já tem empresas que são vinculadas lá e elas já respondem essas demandas. Então, são esses os canais que vocês podem acionar caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma reclamação, algum problema. Eu vou fazer mais uma pergunta, uma última pergunta aqui para a gente passar esse assunto. Uhum. O Sérgio Cordeiro, ele pergunta, isso é uma dúvida que eu tenho também. É chato isso, né, Sérgio? Você vai no supermercado, você passa no caixa, paga as suas contas, tudo. Quando você chega na porta, você tem que entregar a nota para uma pessoa que tem lá prevenção a furtos, né? Sim. Então, prevenção nas costas, e ele faz a conferência de tudo que você comprou na nota e se no carrinho está tudo certo. Isso é legal? Eles podem fazer isso ou existe alguma norma contrária? Isso é uma coisa chata, mas não é uma prática abusiva, ela não foi considerada uma prática ilegal, então por isso ela acontece. Tá? Eu acho que assim, em alguns casos, as compras que tem menos ali, eu acho que não teria essa necessidade. Infelizmente, é uma regra que existe no estabelecimento e não existe por enquanto, pelo menos até agora ainda não saiu. A gente sabe que a legislação ela vai mudando e também tem algumas questões referente ao Procon mesmo que nós fazemos reuniões periódicas. Eu faço parte, por exemplo, do Procons Brasil ou dos Procons regionais. A gente vai fazer uma reunião agora no dia 23 e 24, que vai vir o pessoal da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e é onde nós debatemos essas coisas. Eu posso até levar isso nessa reunião, porque vai vir com o pessoal de Brasília. Então, lá nós discutimos exatamente essas coisas, porque não tem uma lei que diga que isso é uma prática ilegal. Então, a gente pode discutir e criar um entendimento referente a isso. Se esse entendimento todo mundo ali concordar, porque são os membros, são os órgãos que regulam a nossa defesa do consumidor, se eles entenderem ali naquele momento que isso é uma prática abusiva e que é legal a gente coibir que isso aconteça, porque está causando um certo constrangimento ali. Que não sei a interpretação que eu tenho é assim, deixa eu ver se você não está roubando nada. Então... Né? Então é muito ruim. Então, eu vou até levar isso para esse encontro que vai acontecer e depois eu até dou um feedback para você se isso pode ser uma coisa que venha a ser levada adiante. Mas assim, não é uma prática considerada uma prática abusiva, eu não consigo abrir uma reclamação nem uma fiscalização referente a isso. Eu acho uma coisa chata, para mim isso não deveria acontecer. Procon, mas isso acontece mais em redes de atacado, né? Nos outros supermercados isso não acontece. Em Ferraz tem um supermercado que faz isso, não vou falar o nome aqui, né?
mas é um supermercado que faz isso, mas eu já fiz compras em supermercados em Guaianazes, em Itaquaquecetuba, e isso é prática de atacadista, supermercado atacadista mesmo. Bom, Juliana, um outro assunto que eu acho interessante, eu vou até abrir aqui, vou pedir para Letícia. Letícia veio acompanhando a Juliana, tá aqui com a gente. Chega mais perto aqui, Letícia. Bom, a Juliana, ela sempre teve um destaque, sempre foi uma pessoa que, onde ela trabalhou, e não só a Juliana, eu conheço muita gente que trabalha na prefeitura e trabalha em órgãos públicos, ou até empresas privadas, e se destaca e está indo muito bem, né? Tem uma posição de chefia, de liderança, e isso é fantástico. Mas existe uma discussão. Por que eu chamei a Letícia aqui? Porque a Letícia, eu vi algumas postagens dela revoltada com essa situação há uns tempos atrás, e aí eu vi que elas começaram a conversar nesse intuito de uma participação maior. E aí eu não vou falar, continuando, tá, a linha que eu segui, eu não estou falando em eleição, a gente está falando em política de modo geral. Uma participação mais efetiva das mulheres na política. Eu sei que não é o único movimento, essa conversa de vocês, né? E vocês vão me explicar se já é um movimento, se é só uma campanha de conscientização, do que se trata, mas eu sei que não é a única na cidade. Eu sei que tem um grupo Mulheres na Política, também um grupo que está muito grande, que é um grupo que vem sendo trazido pela Elaine Balk, né, esposa do nosso amigo Daniel da Associação Comercial. Então eles têm também essa fomentação da participação da mulher. E eu queria saber em que pé que está isso e do que se trata. E aí fica à vontade as duas, aí quem se sentir mais à vontade para falar sobre isso. Primeiramente, bom dia Danilo, bom dia a todos. É uma honra estar aqui, eu sempre acompanho seu trabalho e hoje eu estou aqui podendo estar fazendo essa participação aqui. Realmente, eu fui vista através dessas manifestações no Facebook. O que me revoltava era não ter as mulheres com participação. E naquela crítica, eu fui criticada. Falei assim, mas por que você não quer se candidatar então? Então, não é assim, né? Tudo é um trabalho, não é só questão de você querer participar. É você ter condições de participar. Tem que ter mulheres, mas mulheres que tenham condições de desenvolver projetos, de ter aquela vontade, não só por uma questão de, como é que eu posso dizer? Uma questão só porque é um cargo eu quero estar lá. Não, você tem que saber o porquê que você está lá. Você tem que estar lá para lutar pelos seus ideais. Uma coisa que eu acho interessante, a Juliane, por exemplo, ela é conselheira da mulher, né? Participa do Conselho da Mulher aqui na cidade. Se você olhar para os conselhos na cidade, você tem uma participação muito grande de mulheres, né? Você tem o CMDCA, que a grande parte é mulher, você tem... São vários, eu não vou saber nominar aqui cada conselho e a quantidade de mulheres, mas você tem muito conselho, eu participo de muitas reuniões de conselho, tem muita mulher participando. Mas quando chega para participar da política, vamos falar de críticas, não vamos falar de eleição. Eleição também, isso eu acho que a eleição ela acaba sendo uma consequência disso. Né? Mas quando você não tem uma mulher assistindo a sessão da Câmara lá para ver o que acontece, ou você não tem mulheres fazendo críticas, tecendo críticas, ou enfim, participando de forma mais efetiva, essas mulheres acabam não concorrendo numa eleição. Por que vocês acham que isso acontece? Você até falávamos disso, né, Juliana? Na verdade foi assim, eu quis mais fazer um trabalho de conscientização, trazer as mulheres para esse meio, trazer um pouco mais de espaço para que elas possam falar e elas possam se manifestar o que falta para elas, se elas se acham hoje representadas por alguém. Então tudo acaba envolvendo, entendeu? Mas tem que ter uma conscientização muito forte. Nós vemos hoje porque assim, existe uma lei que obriga a participação das mulheres nos partidos, 30%, inclusive de verbas também, verbas públicas destinadas a campanhas, 30% tem que ser destinado a mulheres. Na verdade, tem até um projeto no Senado para ver se realmente vai continuar essa cota para mulheres ou se vão tirar. Aí fica uma questão,
é bom ou é ruim para as mulheres esse tirar essa cota, entendeu? Então a gente tem um posicionamento em relação a isso também e a gente vem conversando. Eu estava falando com o Danilo um pouquinho sobre isso antes. Assim, na verdade, essa cota, ela era antigamente, acho que quando essa lei, salvo engano, acho que foi em 97, eles criaram uma cota de 30% para mulheres. Em 2009, alguns movimentos, inclusive movimentos feministas, eles lutaram, fizeram para que houvesse essa alteração. Hoje não se fala em mulheres, hoje a cota ela é direcionada a gênero. Então, assim, 70%, se 70% daquele partido for mulher, nós precisamos de 30% de homens. E o contrário. Em regra, e infelizmente, os 30% sempre cabem às mulheres. Por quê? Porque nós não temos a efetiva participação de mulheres na política. Então, assim, por que isso acontece? Isso é uma questão cultural. Isso é uma questão estrutural que já vem de lá de trás, né, gente? Então, assim, o direito da mulher, ao longo dos anos, foi uma luta. É luta em cima de luta para que a gente consiga adquirir novos direitos para as mulheres. As coisas, elas aconteceram muito recentemente. A mulher conseguiu ter o direito ao voto em 1932. Tivemos uma mulher eleita em 1934. Nós, até um tempo atrás, até o Código Civil de 2002, quando uma mulher casava, ela era considerada relativamente incapaz. A gente teve o pátrio poder extinguido com o novo Código Civil, que antigamente o poder era só do homem. Então, assim, isso é uma ideia incutida muito dentro dos homens, não só dos homens, mas das mulheres também. A gente vem de uma criação machista, a gente tem ideias machistas, eu tenho essas ideias também. Só que cultural, eu acho, né? exatamente, é uma questão cultural. Automaticamente, a gente tem aquela percepção de que só os homens têm poder de fala, de que eles têm autonomia, que eles conseguem liderar. Então, isso está lá dentro da nossa cabecinha. Então, por isso que é uma questão de conscientização, que foi o que a gente fez. Então, assim, na verdade, eles acham que a mulher é a parte fraca, entendeu? Que eu acho que isso daí isso já foi superado, mas ainda tem um pouquinho, tem lá dentro, querendo ou não, porque assim, a gente às vezes se sente, olha, eu tô com um pouco de medo de me envolver, porque depois eu vou lidar, porque querendo ou não, é um ambiente masculino. Então, assim, eu enquanto mulher vou participar eu vou a uma sessão da Câmara, só vai chegar eu lá e a gente vai ter, na nossa Câmara atualmente, né, nós temos uma vereadora. Sim. E ainda, assim, ela assumiu por conta de Sim, um então, vereador assim, ter falecido. uma mulher eleita nós não tivemos nenhuma na última eleição. E isso causa revolta, não só por que questões... a mulher não vota em mulher? Porque nós somos machistas. Porque nós temos essa ideia. A política ainda é muito machista. Então, eles veem esse poder mais nos homens, como a gente já mencionou. As mulheres também, elas têm essa... As mulheres também ainda veem isso. Infelizmente. Eu tinha 15 anos, eu fazia isso. E eu sempre gostei muito de falar isso dentro da minha casa e tal. E eu estou há 3 anos no Conselho de Direito da Mulher, que foi uma forma que eu encontrei, estando dentro da administração pública, de poder fazer alguma coisa e articular. Né? E tá ali em contato, porque lá a gente faz uma fiscalização, a gente tem um contato com os equipamentos que oferecem e que, né, políticas públicas para o segmento, né, da mulher. Então é uma forma de ter esse contato. Dentro dessa luta feminina, a gente tem que também conscientizar as mulheres de que nós temos que ser unidas. A gente tem que se unir, não só as mulheres, eu acho que tudo, né? A gente está num momento de divisão do nosso país, assim, né? A gente meio que segregou tudo, as pessoas, elas dividiram opiniões, elas são, eu sou daqui, você é daqui, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou isso. E a gente não tá mais nesse momento, nós estamos todos no mesmo barco. Se a gente ficar dividido, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E isso acontece com as mulheres. A gente tem que empoderar as mulheres, a gente tem que conscientizar, que formem grupos, que formem equipes, que formem tudo que tenha, mas que tenhamos mulheres com muita vontade e preparadas, né? Como eu falo para a Lei, quando a gente se conheceu por causa disso, assim, ela já trabalhava na prefeitura também, tínhamos até uma certa visibilidade, mas eu a conheci porque começaram a citar os nossos nomes, porque como a gente fala bastante sobre isso, então a pessoa fala igual falaram para ela, por que você não vai lá e faz? Né? Já que você fala tanto você. Então, assim, são pessoas que incentivam. Então, aí a gente sentou e conversou um dia. A gente gosta de trocar ideias, a gente tem uma parceria muito legal, a gente, né, alimenta essa questão de empoderar outras mulheres. Chega a ser um apoio
apoio uma para outra, assim, eu vou apoiar você, você vai me apoiar, Sim. e a gente vai, tipo, uma incentiva a outra e a gente vai caminhando, entendeu? E, assim, eu sempre fui também fora da caixa, né? Eu sempre gostei de videogame, eu nunca achei que mulher tem que brincar de boneca, eu sempre fiz a minha história, entendeu? E, assim, eu não gosto muito de ligar o meu nome ao feminismo, como já vieram me perguntar, porque o feminismo hoje ele passou a ser pessoas que ligadas ao extremismo. E eu não gosto disso porque, assim, eu acho que cada um tem o seu jeito de pensar. Eu gosto de lutar pelo direito das mulheres, mas não gosto de ser taxada como feminista por conta desse extremismo, entendeu? Na verdade são estereótipos, né? Hoje eles caracterizam, a gente fica meio que estereotipando tudo e formando grupos e assim, eu acho que a luta ela tem um objetivo, né? Que é igualdade de direitos entre homens e mulheres e empoderamento feminino, que eu acho que é muito importante, que a mulher ela precisa se sentir, quem é mulher sabe disso, que enfrenta relações, a forma que a gente veio, né, que a estrutura familiar e como a mulher sempre foi colocada para a sociedade, então para que ela sente vergonha às vezes de algumas situações, as mulheres passam muito por isso. Então a gente incentivando, há muito constrangimento também ainda. Às vezes quando você vai conversar com uma pessoa, ela já entende que é de outra forma, então assim, é muito difícil você ter uma pessoa que realmente é seu amigo e vai te ajudar, entendeu? As pessoas veem a mulher como um objeto sexual ainda, infelizmente, e a gente ainda tem essas barreiras. Já passei por muita coisa desse tipo de questão, de assédio e tal, mas assim, é uma coisa que a gente tem que estar ali sempre correndo atrás, entendeu? Não pode desistir. Sim, e para que esses direitos sejam adquiridos, a gente precisa de mulheres, que as mulheres estejam ali, porque a sensibilidade da causa ela está em quem passa na pele, em quem sente isso de fato. Eu acho que é uma questão até lógica, né? Por conta de você ter cargos representativos, né, tanto na esfera municipal, estadual, federal, e você não representa exatamente a quantidade não representa ali o percentual, falando de gênero, falando de idades, enfim, você não representa a população, né? Hoje você não tem a quantidade de mulheres na Câmara Federal, por exemplo, proporcional, né, a mulheres que você tem, mesmo separando por estados. Vamos pegar cada estado, não tem um estado que bate essa proporcionalidade. Na verdade, deputado, acho que assim, um dos índices que eu vi, eu participei de um debate recentemente, e eles até apresentaram alguns números, mas assim, tipo, deputadas federais, 15% são mulheres. 15% são então, mulheres, assim, que é absurdo, na né? verdade, esse ano de 2018 foi o ano que teve a porcentagem maior de mulheres eleitas. E eu acho muito bacana. Exatamente, porque a tendência é aumentar, né? É uma evolução. Mas ainda é pouco. Mesmo com o aumento que teve, ainda é pouco. Levando em consideração que nós somos o maior eleitorado, né? Nós somos mais do que o homem. 77 milhões de eleitos. Agora, se há algo de positivo, em São Paulo, por exemplo, as duas deputadas com maior número de votos são mulheres, né? A deputada Janaína Pascoal e a deputada Joyce Hasselmann foram as mais votadas, né? E são mulheres. Então, é algo a se comemorar, né, nesse caso. Bom, é isso. Parabéns pela iniciativa de vocês, que vocês tenham sucesso. De fato, precisamos. Eu acho que se a gente olhar para a Câmara Municipal de Ferraz, a gente vê um resultado. E que não é proporcional nem a quantidade por exemplo, assessores. Vamos pegar os assessores da Câmara. A grande parte são mulheres. Se a gente pegar ali a maioria, não tem os dados certinho, mas a maioria dos assessores são mulheres, né? As mulheres, elas ocupam vários cargos importantes, não só em secretarias, diretorias, coordenações, e por que não os cargos eletivos, né? Então, acho que tem que ter, no mínimo, uma proporcionalidade, né, à quantidade de mulheres que nós temos no município. Então, essa iniciativa de vocês é super positiva. Então, tem todo o nosso apoio para divulgar aí os trabalhos de vocês, né, as reuniões, enfim. Assim como os demais grupos também,
Como eu falei, citei o da Elaine Bal, que talvez vocês acabem até tendo conversas, eu vejo que vocês não têm um antagonismo, né? Não existe isso. A gente participa do grupo dela. Vocês participam do grupo dela? Nós participamos do grupo então, também. Fantástico. Então eu acho que já temos, as mulheres estão unidas. A Ferraz tem as mulheres estão unidas. Eu tô ficando com medo já. Porque... Não precisa ter medo, você tem que ficar muito feliz. Porque claro, quando a ascensão já está aí, evidente, mas quando de fato nós tivermos mais mulheres assim, as coisas vão melhorar muito. Eu trabalhei 13 anos como analista de sistemas, programadora, né, na área de tecnologia, 13 anos. E é uma área extremamente machista também, mas eu tive algumas gerentes, eu respondi muitas vezes para mulheres e foram os lugares onde as coisas funcionaram melhor, porque organização, tá certo, tinha dia que eu chorava, né, faltava chorar, mas que é difícil, mas enfim, era onde as coisas funcionavam melhores. Então eu acho que é extremamente positivo, parabéns. Eu queria que você mandasse aí seu recado aí final para o pessoal, para a gente se despedir, que já está dando uma hora, nem parece. Tá vendo? A gente fala, eu pensei, eu falei, nossa, a gente consegue falar uma hora, dá para falar muita coisa. Dá pra gente falar o dia inteiro. Então, eu só queria agradecer pelo convite, parabenizar pelo seu trabalho. Eu acho muito importante isso, eu também fico muito feliz, não só de ver que nós temos bastante gente agora engajada e fazendo essas entrevistas e passando a comunicação e passando informação. Então eu fico muito feliz com isso, que todo mundo... houve um despertar político atual, assim, né, para todo mundo. A gente está precisando só aí meio que alinhar as ideias e se unir mais, que é o que a gente precisa nesse momento. Então vai mais um agradecimento e uma parabenização. Quero mandar mais uma vez um abraço para minha equipe do Procon, para todo mundo, para o meu pai, que eu amo muito, minha mãe, para o meu filho maravilhoso, para os meus amigos. Um beijo, um final de semana maravilhoso para todo mundo que está aqui vendo a nossa entrevista. E é isso. Vou mandar um abraço também para o Johnny Gallo, pai da Juliane, que é muito conhecido aqui, que inclusive logo vou trazer ele aqui também para falar do trabalho dele lá ele trabalha na vigilância epidemiológica, né? Meu pai trabalha e também é músico, né? Músico. Eu falo assim, na minha casa a gente tem funcionário público, tem policial, tem música, tem tudo ali, é tudo uma salada, né? Isso é ótimo, isso é ótimo. Letícia. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o Danilo pelo espaço. Aqueles que não me conheciam, estão tendo essa oportunidade agora, pode entrar em contato comigo através do Facebook. Eu não vou passar meu WhatsApp, porque senão vai virar um inferno. Mas, assim, quem quiser entrar em contato comigo é Letícia Porto. E vamos conversar, eu estou à disposição. Eu sou advogada também. E o que vocês precisarem, eu estou aí. Tá bom? Obrigada. É isso aí, gente. Mais uma vez agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que assistiu, compartilhou, curtiu. E continuem fazendo isso. Para quem não curtiu a página ainda, curte. E estamos também lá no YouTube, canal Delta, só procurar, seguir nosso canal, dar um joinha nos nossos vídeos, tá bom? Grande abraço, espero vocês aqui no próximo vídeo.